Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo, da Rádio Terra Brasil FM. Eu sou Dorival Lima, o comunicador diferente. O importante é que nós estamos vivos e o resto nós corremos atrás. Sábado, 27 de junho de 2026. Amigos, mais um Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Eu trago a verdade, que meu compromisso como patriota, e que tenho 72 anos, eu sou honesto com o meu país e com minha linha de pensamento. Dorival Lima e você, eu peço aos meus amigos, telespectadores, ouvintes e seguidores do WhatsApp e do Facebook, se inscreva no Dorival Lima e você. Aproveitando a oportunidade deste sábado, quero mandar um abraço para meus familiares, família Soares Lima, família Miranda, família Passos e família Vasconcelos. E aproveitar e mandar um abraço para Cláudio Reis, lá na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e meu primo e amigo, pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima, que mora em Boa Vista, Rogério Miranda, natural de Ubajara, mas que mora em Roraima há muitos anos. Ele foi convidado pelo Partido Democrático Cristão de Roraima para ser pré-candidato a senador da República. Esse aí tem capacidade, é competente, é um homem muito, como se diz, determinado politicamente falando. Ele conhece o Brasil de ponta a ponta e sabe os problemas que afetam o estado de Roraima. Ele é empresário, ele tem trânsito livre em todo o estado de Roraima, tem aceitação pelo eleitorado, pelos empresários, pelos partidos, certo? Pelos políticos da região, tem trânsito livre em todo o território brasileiro. Esse aí, eu acredito nele. É um cara bem capacitado e ele tem conhecimento dos problemas do Brasil. E é talhado para ser pré-candidato e eleito pelo Partido Democrático Cristão de Roraima. Vocês aí de Roraima, escolha Rogério Miranda, porque esse aí tem competência e capacidade. Isso aí eu assino embaixo. Amigos, agora vamos para a pauta do imbecil Lula 3, do PT, que está acabando com o Brasil no terceiro governo. Já governou o Brasil por 8 anos, não fez nada. Aí depois indicou Dilma Rousseff, que governou 6 anos, não fez nada. E agora voltou no terceiro governo, agora que não está fazendo nada. E quer ir para o terceiro mandato. Durma com barulho desse. Então, o Lula 3 do PT, que afirmou hoje na imprensa brasileira que vai reforçar a capacidade militar de defesa nacional de seu governo, ao citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outras autoridades, e outras autoridades e líderes globais. Lula da Silva nunca apresentou plano de governo. Ele governou o Brasil 2 vezes, certo? Foi 4 anos, depois foi reeleito e nunca apresentou um plano de governo. Ele governou como se fosse uma mercearia, uma bodega, fazendo da maneira dele, porque ele é incompetente, acho que ele não tem nenhum Mobral, que, me desculpe, pessoal do Mobral,
que o Mobral, naquela época, ensinou muita gente, mas ele nem sequer procurou o Mobral. Eu conheço muita gente que fez o Mobral, hoje é doutor, mas ele nunca procurou o Mobral. O Mobral foi um grande plano educacional que tinha no Brasil. Muita gente aprendeu, e eu conheço muita gente que se formou e iniciou os estudos no Mobral. Parabéns, infelizmente, desativado. Então, ele, que veio do interior de Pernambuco, é um oportunista, é um mentiroso, gosta de narrativa, enganando todo mundo, enganou a própria família, enganando a petezada e a esquerda, porque ele quer saber de tudo. Hoje o Brasil está afundado, 82% de pessoas físicas, a população, e 82% das empresas estão endividados pelo plano de governo desse Lula nos 8 anos passados, nos 6 anos de Dilma, que também nunca apresentou um plano de governo. Tanto ele, Lula, como Dilma Rousseff, governavam o Brasil na tara, do jeito que eles queriam, certo? Colocava, certo, para ser ministro, os amigos deles, empregava a petezada, aonde tinha dinheiro, ele arrecadava esse dinheiro, tinha um tesoureiro do PT para colocar numa conta, ele comprou, certo, vários parlamentares para apoiarem o governo dele. Eu vou dizer uma coisa, para gostar mais de dinheiro, certo, dos outros do que Lula, eu não conheço. Ele tem sede de dinheiro. Agora, para gastar o dinheiro do Brasil e das prefeituras e dos governos dos estados, onde tinha prefeito e governador do PT, tinha um tesoureiro para arrecadar dinheiro. É tanto que Gilmar Mendes disse que Lula e a petezada têm dinheiro para a eleição até o ano 2030. Não precisa dizer mais nada. E a revista Isto É disse também que Lula e o MST e essas centrais, União do Trabalhador e outras centrais aí, sindicato, certo? Porque Lula, ele aparelhou as reitorias, sindicato, professor, certos servidores públicos, municipal, estadual. Ele fez uma limpeza, certo? Na mente da maioria da população brasileira, certo? Mentindo, enganando. Hoje está o pessoal tudo doente, politicamente falando, todo mundo aí foi na onda desse amaldiçoado, está aí o Brasil, certo? No poço da pobreza. Ele disse que ia acabar com a fome no Brasil, que ele foi para aumentar a miséria no Brasil de ponta a ponta e no Nordeste brasileiro. O que tem gente passando fome é nas ruas, nas praças, nas avenidas, pedindo esmola, pedindo ajuda, certo? Em frente ao supermercado, tá entendendo? Querendo invadir o supermercado. Aí quem tem uma condição de vida melhor, o pessoal vai em cima para querer tomar. Por isso que aumentou, certo? A roubalheira no Brasil, certo? As facções aumentando. Por quê? Porque é o desgoverno do Lula. Lula, ele não governou nem a casa dele, que ele deixou a esposa e os filhos abandonados lá no interior de Pernambuco, veio para São Paulo, num famoso pau de arara naquela época, chegando sede de São Paulo, foi para o ABC Paulista. Segundo ele arranjou emprego como metalúrgico, trabalhou como torneiro mecânico, não sei nem se ele sabe ligar um torno mecânico, mas é aquela história, todo mentiroso gosta de mentir, né? Aí mente, até o pessoal acreditar. Aí depois ele tomou um sindicato do sindicalista, tomou a esposa do sindicalista, depois o sindicalista apareceu morto, aí entrou na vida política, aí, certo? Começou a fazer greve no Brasil, de ponta a ponta, aí ele recebia dinheiro do sindicato patronal, certo? Para acabar as greves. Rapaz, era greve de base, era na indústria, no comércio, nos bancos, onde tinha uma atividade empresarial, certo? Industrial, bancário e outras atividades. O Lula, com aqueles seus pau-mandado, certo? Ele reorganizou o PT, Partido dos Trabalhadores, e outros partidos da esquerda,
para fazer greve no Brasil. Por isso que o Brasil atrasou. Agora, na época dos governos militares, o Brasil avançou. Mas depois que Lula assumiu o governo, ele acabou com o Brasil, acabou com as estatais, acabou com o sonho dos brasileiros, acabou com as empresas, a roubalheira era grande de manhã, de tarde, de noite. Meus amigos, eu vou dizer, em matéria de roubar, apetezado não é fácil. É tanto que ele criou até problemas dentro do Partido dos Trabalhadores, porque só ele é que quer mandar. É tanto que teve um prefeito aí, um prefeito do interior de São Paulo, certo? Eu nem me lembro mais o nome do prefeito, ele não concordava com a política do PT, e, aliás, Celso Daniel era prefeito do interior de São Paulo, ele não concordava com a política do PT, certo? Que era amante do Lula. Aí o que ele fez? Ele não concordou de jeito nenhum. Aí ele foi sequestrado num restaurante, aí foi fuzilado no interior e abandonaram o corpo dele. Depois mais 7 testemunhas que foram confirmar o sequestro, o assassinato a mão da petezada, foram também assassinados. Também teve o Toninho do PT, outro sindicalista que não concordava com a política do PT, que a política do PT, quem mandava era o Lula, que dizia tudo, que era para ser feito. Aí os pau-mandados petistas faziam o que ele mandava. Aí também o Toninho do PT foi assassinado. É tanto que a viúva correu, já avisando para todo mundo, mas não deu nada. Rapaz, olha, o PT e Lula mandou matar um bocado de gente que desapareceu, era pré-candidato aí a governador do Brasil, era um pernambucano, que eu não lembro o nome dele, o avião dele foi sabotado pelo pessoal do PT, caiu e morreu, toda a comitiva que andava com ele, certo? Era um grande líder aí em Pernambuco, eu não lembro o nome dele, o filho dele parece que até é prefeito lá em Recife, e também é candidato a governador. Eduardo Campos, isso, parece que é Eduardo Campos, lá de Pernambuco. Um cara que era um líder, certo? Era candidato à presidência da República, aí sabotaram o avião dele, caiu, pronto, acabou. Também sabotaram o avião daquele grande Ulisses Guimarães, grande líder do MDB, que sempre ficava em cima do muro, mas teve seu trabalho, né, a nível nacional. O avião dele foi sabotado pelo pessoal do PT, caiu, não encontraram o avião, nem um piloto, nem o corpo do Ulisses Guimarães. E também aquele ministro, certo, do Supremo Tribunal Federal, que tinha uma grande importância, certo, no Supremo Tribunal Federal, ele foi viajar no avião, aí sabotaram o avião dele, o avião caiu, pronto, tudo coisa do PT. Como também o ex-marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi presidente do Brasil, em 1964, também o avião dele foi sabotado aqui no estado do Ceará, tudo pela petezada. O avião caiu, bateu no outro, ele morreu. E também Juscelino Kubitschek bateu no Opala dele, foi uma sabotagem, morreu também. Rapaz, se eu for relacionar as pessoas que Lula mandou matar, rapaz, eu passava 10 anos e não terminava. E todos nós sabemos dessa história. É só você ir para as redes sociais, procurar a história brasileira, que você vai encontrar. Porque eu vou dizer uma coisa, esse amaldiçoado, esse condenado, que foi preso, certo, pelo esquema Operação Lava Jato, passou 580 dias preso na Superintendência da Polícia Federal. Mas aí Edson Fachin, que no passado era advogado do PT, encontrou um jeitinho brasileiro e colocou ele em liberdade, anulou os crimes dele, mas a população brasileira não pode fazer nada porque o pessoal tem medo da caneta do Supremo Tribunal Federal. Aí o que é que acontece? Liberaram ele foi para a eleição de 2022, recebeu dinheiro da Venezuela, da Rússia comunista, certo? Da Índia e lá da Rússia comunista, né? E de outros países comunistas, certo? Aí tinha um país comunista e da Venezuela, mandaram dinheiro para ele gastar na campanha de 2022, tinha até aquele presidente dos Estados Unidos que era meio doido, já estava velho, que não dizia nada com nada, também ajudou. Rapaz, foi uma eleição que até hoje a população brasileira e a população mundial não aceitou. Mas é aquela história, a caneta do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral terminou e ficou por isso mesmo. Mas é aquela história, tudo na vida tem começo, meio e fim. Mas um dia será esclarecido, porque segundo
segundo o Donald Trump, ele vai reabrir, certo, a Operação Lava Jato, porque a Petrobras deu um prejuízo aos acionistas americanos que tiveram um prejuízo da Operação Lava Jato. A Petrobras pagou a indenização, mas foi um prejuízo muito grande. E Donald Trump vai reabrir, como também vai reabrir o dinheiro que Lula recebeu, certo? Da Venezuela, da Rússia, da China, da Índia, e onde tinha um comunista dava dinheiro para o Lula, para ele gastar na campanha, que não foi esclarecido. Ele ganhou a eleição, está aí. Governo 3 do Lula, a maior decepção, a maior mentira, a maior informação é a população brasileira aumentando a fome, é as facções aumentando em todo o território brasileiro, começou no Nordeste. Por exemplo, o estado do Ceará, o governador é humano de feito, não consegue fazer nada, porque a polícia civil e militar não tem condições, as facções expulsando o pessoal das suas casas, dos seus bairros. Rapaz, está um negócio fora do comum. A educação, a saúde, a segurança, certo? O bem-estar social do cearense. Rapaz, está todo mundo com a mão na cabeça. Ninguém sabe o que fazer. Porque, olha, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, afundou a prefeitura. É só tirando empréstimo e a Câmara Municipal de Fortaleza autorizando. Quer dizer, o próximo prefeito que for receber a prefeitura de Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará, vai receber a prefeitura endividada. Que Evandro Leitão, ele foi presidente do Ceará Esporte Clube, afundou o Ceará, ele com o Rob de Castro, que era um contador, afundaram o Ceará Esporte Clube. Depois, Evandro Leitão foi para a Assembleia Legislativa, foi candidato a deputado estadual, aí teve aquela época de um plano aí, da CPI, as facções, ele não assinou, ele correu fora, teve medo, quer dizer, um deputado metrô, aí chegou a ser presidente da Assembleia, aí liberou, certo, recurso para o governador da época, Cid Gomes, Camilo Santana, que governou o estado do Ceará por 8 anos, deixou o estado endividado o resto da vida, e está aí o problema. Quer dizer, é aquela história, a petezada, certo? Só que eles gostam de uma coisa, é de dinheiro, dos tesouros municipais, do tesouro estadual e do tesouro federal. Lula nunca viu um faminto por dinheiro. Agora, Lula é grande como comunista e grande como comedor de dinheiro. Agora, como gestor público, como político, é pequeno. É pequeno, porque ele está acabando com o Brasil, vai continuar acabando com o Brasil. Olha, meus amigos, eu queria chamar a atenção da população brasileira, dos telespectadores e ouvintes da Rádio Terra Brasil FM, do Facebook, do WhatsApp. Amigos, está repercutindo nacionalmente, negativamente, a perseguição do vereador de Caucaia, Silvio Nascimento, um vereador competente, um homem decente, certo? Ele tem um filho que tem um problema de saúde, certo? Que ele tem alergia, tem que tomar um medicamento, e essa criança, parece que tem 12 anos, é 13 anos, eu não sei, eu conheço tanto o rapazinho, esse menino, como eu conheci o Nascimento da esposa dele, conheço o avô do menino e a avó, que mora lá em Caucaia, eu conheço. Silvio Nascimento é um político que sempre trabalhou pelo município de Caucaia, é um homem bem relacionado, tem uma grande amizade, tem serviço prestado como político, certo? Como também corretor de imóveis, é um cara bem conceituado, e ele está perseguindo, certo? Pelo tal de conselho tutelar. Meus amigos, conselho tutelar e nada é a mesma coisa, é um cabinho de emprego. Agora, nós sabemos que o conselho tutelar, quem manda no conselho tutelar, na Câmara Municipal, nos órgãos do município de Caucaia, é aquele prefeito Naumi Amorim. Rapaz, o homem é grande, parece um gigante, o bicho é mal feito, é todo enjambrado, é grande, é um empresário de fábrica de cadeira, que a pessoa senta na cadeira, cadeira quebra, cadeira de péssima qualidade, foi prefeito, certo? Indicado pelo grande líder político, certo? Lá de Caucaia, certo? O Zé Gerardo Arruda,
deu um voto de confiança, indicou ele, a filha do Gerardo Arruda foi a vice-prefeita, ele governou, não mandou nem consertar o gabinete da vice-prefeita. Governou, traiu o Zé Gerardo Arruda, fez uma administração péssima, péssima. Depois, na reeleição passada, o irmão dele foi pego pela Polícia Federal, com dinheiro distribuído, comprando voto. Porque é o seguinte, o Naumi, ele gosta das coisas erradas. Ó, a cidade de Caucaia, você chega lá como é que se diz? No Mercado Central de Caucaia, rapaz, é uma fedentina, é gato, é cachorro, prostituição, pessoas vendendo droga, cocaína, é uma fedentina, as ruas esburacadas, tá entendendo? Calçamento se acabando, certo? Faltando medicamento nos postos de saúde, a UPA não funciona, tá entendendo? Rapaz, é um negócio fora do comum. Agora, perseguição a Silvio Nascimento e o filho dele, a família, está um negócio fora do comum. Isso está repercutindo nacionalmente. Isso é a mando de Naumi Amorim, porque ele não atende a demanda daquele pessoal pobre de Caucaia. Eu digo que eu conheço, certo? E o Silvio Nascimento e o filho dele, a esposa dele, e seus familiares, o Silvio Nascimento, ele trabalha, certo, como vereador, um cara muito decente, um cara comunicativo, e o seu filhozinho fez uma promessa, e ele conseguiu, o bichinho ficou bom. Aí ele levou as cadeiras de roda, certo? E muleta e outras coisas, e medicamento para aquelas pessoas pobres das periferias de Caucaia, ele com o pai dele, a mãe dele, fazendo um ato de caridade. Ah, que a prefeitura não faz porra nenhuma, porque Naumi, ele é um pau-mandado, certo, de Domingos Filho, porque Domingos Filho é o chefe do partido do qual o prefeito Naumi Amorim é do partido. Rapaz, não faz nada. Caucaia parou no tempo e no espaço. Aí é o seguinte, ó, os vereadores de Caucaia, a maioria são pau-mandados, certo, do Naumi Amorim. É só para balançar a cabeça. Então, essa perseguição que Silvio Nascimento e o filho dele está sofrendo na Caucaia, essa é a região metropolitana de Fortaleza, é a mãe de Naumi Amorim, não tem nem dúvida, certo? Porque é o seguinte, ó, a secretaria, a Câmara Municipal, o Conselho Tutelar, depende da prefeitura. É pau-mandado tudinho, não funciona nada, cara. Ó, uma prefeitura, um prefeito, ele manda e desmanda no município. Agora, o Naumi, ele é grande, parece um gigante. E no passado, depois eu vou dizer o que ele fez, uma traição com a pessoa. Ele veio lá de Tauá, é um pau-mandado do Domingos Filho, que é outro também que não vale nada. Oportunista. A mulher dele é prefeita lá em Tauá, tem um filho que é deputado federal, não faz nada, tem uma filha que é deputada estadual, certo? É a vice-prefeita de Fortaleza, já quer ser a vice-governadora do Elmano de Freitas, porque Domingos Filho, ele quer mandar no estado do Ceará. Foi político, nunca fez nada. Ele é servidor do estado, como conselheiro do Tribunal de Contas, que foi extinto, mas ele não sai da política. É achando graça, quer mandar no estado do Ceará, quer tudo para ir. E o partido dele, parece que é o PSD, não sei o nome do partido, não. Ele manda e desmanda. Ó, a maioria dos auxiliares do prefeito Naumi Amorim, tudo é de fora, vem lá de Tauá. Por quê? Porque Domingos Filho é quem manda na prefeitura de Caucaia. Todo mundo sabe disso. Agora, o prefeito Naumi Amorim, ele tem uma grande qualidade. É um grande puxa-saco e gosta de puxa-saco, gosta de narrativa, é achando graça, prometendo, não faz porra nenhuma. A cidade de Caucaia está completamente abandonada. Eu digo que eu ando por lá. Eu tenho vários amigos, falta medicamento, esse conselho tutelar não faz nada, é só perseguindo as pessoas, tá entendendo? E improdutivo. Ó, o secretário, certo, da cidade de Caucaia não faz nada, não faz nada. Falta medicamento. Aliás, olha, para ser bem sincero, eu nem sei
se Calcaia tem prefeito. Tem que é o Naumi, esse grandão. Agora, ele é grande como puxa-saco e gostar de puxa-saco. Agora, ele é bem pequenininho como gestor e está perseguindo Silvio Nascimento, sua família. Todo mundo sabe que isso já está repercutindo nacionalmente e internacionalmente, que você perseguir uma criança de 12 anos e uma família decente como Silvio Nascimento, meus amigos, isso aí é um crime. E que crime? Esse Conselho Tutelar está indo na onda de Naumi Amorim. Eu acho que o Ministério Público do Estado do Ceará deveria fiscalizar a prefeitura, fiscalizar a Câmara Municipal, todas as secretarias, porque eu me lembro, teve uma época aí que todos os vereadores de Calcaia, certo? Eles foram excluídos, porque a roubalheira é grande. E Calcaia também, meus amigos. Você vê a cidade abandonada. Calcaia está melhorando pelos empresários que estão abrindo empresas, mas gestão municipal é zero. Naumi Amorim é o pior prefeito, mas a culpa são de vocês que elegeram e venderam seus votos para Naumi Amorim, que é o pior prefeito da história de Calcaia. Mas é aquela história, é tempo, porque a população e a Câmara Municipal de Calcaia deveria pedir o impeachment, certo, de Naumi Amorim pela perseguição que ele está fazendo uma criança e também o vereador, certo, Silvio Nascimento, que é natural de Calcaia, de uma família privilegiada, um homem decente, trabalhador e que tem serviço prestado pelo Estado do Ceará e pela cidade de Calcaia. Isso aí é do que eu conheço. Agora, Naumi Amorim é um aventureiro, ele lá do Pirambu do Tauá, aliás, é lá do Tauá. É um pau mandado, do também que não faz porra nenhuma, Domingos Filho. A mulher dele é prefeita de Tauá. Tauá parou no tempo e espaço. A filha dele é a vice-prefeita de Fortaleza, não faz nada. Tem um filho de deputado federal. O negócio dele é andar de cavalo, ir para as redes sociais, não faz porra nenhuma. Mas é aquela história, sabe por quê? Porque no estado do Ceará, não são todos, mas a maioria do eleitorado, principalmente lá de Itauá, o pessoal vem de volta. E quem manda em Itauá, e uma boa parte, é Domingos Filho. Ele quer ser o dono do estado do Ceará. Mas uma coisa é certa, a culpa, sabe de quem é? São dos eleitores do estado do Ceará. Eu, particularmente, eu não voto nesse pessoal. Eu escolho meus candidatos, certo? Então, eu escolho. Eu, para deputado federal, votei André Fernandes. Esse aí é competente. E para presidente da República, vou votar em Flávio Bolsonaro. E para senador da República, pelo estado do Ceará, vou votar no pai do André Fernandes. E para governador do estado do Ceará, vou votar em, sabe quem? Ciro Ferreira Gomes. Acabou-se. Posso dizer? Acabou-se. Porque eu sou realista. Então, meus amigos, eu sou Dorival Lima, da Rádio Terra Prazer, porque meu compromisso, meus amigos, é com a verdade. Doa quem doer. Agora o Brasil está passando por um momento muito difícil, porque o governo 3 do Lula, ainda bem que está terminando, é um amaldiçoado, é um desgraçado, é um condenado, é um comunista, está perseguindo a família de Jair Bolsonaro e existe uma ditadura no Brasil. Todo mundo sabe que é tanto Donald Trump e Israel está de olho na eleição de outubro do corrente ano. Segundo as pesquisas, se a eleição fosse hoje, Flávio Bolsonaro seria eleito. Agora eu digo a vocês, eleitores brasileiros, para vocês saírem desse sofrimento que Lula e a petezada e a esquerda amaldiçoada está acabando com o estado do Ceará e o Brasil, nós só temos a saída. Quando chegar em outubro do corrente ano, vamos eleger todos os candidatos do PL e da direita brasileira, para governadores, para deputados estaduais, para senadores em todo o Brasil e para a presidência da República, Flávio Bolsonaro.
Porque aí nós vamos tirar o Brasil das garras desse amaldiçoado Lula da Silva, esse ex-presidiário que, quando ele anda por aí, o pessoal diz: Lula, ladrão, tem lugar na prisão. O maior mentiroso, o filho dele, tal de Lulinha, outro ladrãozão, que recebeu 300 mil reais do careca do INSS, tá entendendo? O Frei Chico, que é irmão do Lula, que ele é vice-presidente do sindicato lá em São Paulo, esse sindicato rouba os aposentados pensionistas. Cadê o Supremo Tribunal Federal que não vê isso? Cadê as autoridades? Meus amigos, está difícil. Agora, essa última do Lula, querer, certo, é aí reforçar. Olha, Lula, as Forças Armadas do nosso país tá todas sucateadas. Falta dinheiro para manutenção dos equipamentos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, até para comida está faltando. Olha, é a falência das Forças Armadas. Meus amigos, os Estados Unidos não têm interesse de guerrear contra o Brasil, não. Ele vai nos ajudar. Eu me lembro no passado que os Estados Unidos mandavam leite em pó, queijo também em lata bem grande, de 5 quilos, e era naquela época do LBA. Os Estados Unidos sempre ajudou o Brasil, os Estados Unidos. Olha, se existe um país no mundo que sempre ajudou o Brasil, foi os Estados Unidos. Agora o Lula, esse amaldiçoado, ele é comunista de carteirinha, aí ele está vendendo o Brasil para a China, para a Rússia, para a Índia. Ele viaja por aí, leva uma comitiva, só para gastar o dinheiro do Tesouro Federal. Ele não vende nem o Didi. O que foi que esse amaldiçoado viajou pelo mundo afora? Foi que ele vendeu nada. Só gastando, e a primeira-dama, outra para gastar o dinheiro do nosso país. Ele está deixando o Brasil endividado, a miséria está aumentando no Brasil. Essa aqui é a realidade, mas é aquela história. Eu digo e repito, o Brasil está numa situação vexatória, mas é aquela história de que a culpa desse amaldiçoado, certo? Lula da Silva, que eu quero dizer só uma coisa, certo? Olha, eu vejo uma parte das autoridades e parlamentares ricos e a maioria da população brasileira na pobreza. É a profunda desigualdade socioeconômica no Brasil. É o que eu vejo. São muitos parlamentares e autoridades ricos. Existem as exceções, ricos, e a maioria da população brasileira passando fome, necessidade, porque é o plano desse amaldiçoado Lula, que ele nunca teve um plano de governo. Ele sempre governou o Brasil para trás, como a Dilma, do jeito que ele queria. Colocava os oportunistas, os amaldiçoados petistas, para tirar o dinheiro do Brasil. É tanto que houve um mensalão, petrolão, Operação Lava Jato, agora, por último, aí, esse caso do Banco Master, que tem muita gente envolvida, e esse amaldiçoado recebeu Daniel Vocaro, certo? Ao lado do Guido Mando, que foi ministro tanto da Dilma, como desse amaldiçoado Lula, só para roubar. Ele foi recebido, certo? Daniel Vocaro, 4 vezes no Palácio da Alvorada, sem agendamento. Não precisa dizer mais nada. E tem ministro aí, que eu não citar nome, que receberam dinheiro e ficava constantemente recebendo a visita e visitava também Daniel Vocaro. Daniel Vocaro, ele deu o maior rombo e ele tem a maioria, certo, daqueles que moram em Brasília. Está todo mundo que não cabe um cabelo. Mas é aquela história, tirando Alexandre Mendonça, aliás, André Mendonça, como se diz? É aquele Cássio Nunes e Fux, esses 3 ministros, eles trabalham, certo, para defender a Constituição Federal Brasileira, certo? E Cássio Nunes, André Mendonça,
foram indicados por Jair Messias Bolsonaro, o maior líder, o mito e o estadista que governou este Brasil por 4 anos, obedecendo às 4 linhas da Constituição. Ele governou, não deixou roubar, não roubou, e comprou a Covid-19, ele enfrentou uma guerra, Covid-19, e uma perseguição, comprou a vacina, e o Ministério da Saúde vacinou a população em tempo recorde, liberou recursos para governadores e prefeitos vacinarem a população brasileira. Ele deixou a população livre, não obrigou ninguém a tomar vacina, certo? Quando ele viajava para o exterior, ficava na embaixada brasileira, ele levava uma comitiva a menor possível, as estatais deram lucro, nos 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, ele foi perseguido, certo? Por Alexandre de Moraes, e continuou sendo perseguido, foi preso, inventaram esse negócio de, como é que se diz, 8 de janeiro, golpe militar. Mas nunca venceu. Tudo é mentira, tudo foi invenção e narrativa do Lula, do ministro da Justiça na época, que era Flávio Dino, e teve o apoio do pessoal do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe, inclusive os Estados Unidos, Donald Trump, todos os países do mundo estão sabendo disso. E Alexandre de Moraes continua perseguindo Jair Messias Bolsonaro e a família dele. Porque a perseguição aqui no Brasil é grande. Agora, um dia vai acabar, porque a população brasileira vai reagir e não vai aceitar. Vamos reagir agora nas urnas, que é a melhor maneira de você acabar com esse pessoal é nas urnas. Vamos eleger a maioria dos candidatos do PL, porque aí o Brasil vai voltar ordem e progresso. Vamos, presidente eleito, se for o Jair Bolsonaro, que ele vai ser liberado, ele pode ir para a reeleição, o Flávio Bolsonaro, um dos dois sendo presidente, eles têm que apresentar 2 técnicas para acabar com a reeleição no Brasil, e os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral e de todos os tribunais, certo? Da Justiça Federal, Estadual e Federal, tem que ser através de concurso, certo? Público, 10 anos, porque aí nós vamos ter ministros imparciais, porque a justiça brasileira, ela tem tendência, porque foram indicados pelos presidentes do passado, e tu sabe como é que funciona. A nossa justiça, ela é parcial. Todo mundo sabe disso. E se os ministros do Supremo Tribunal for escolhidos através de concurso por 10 anos, nós vamos ter um Supremo Tribunal Federal imparcial. E se nós tivermos maioria no Supremo Tribunal Federal, aliás, se nós tivermos a maioria no Senado Federal, aí vai haver o impeachment desses ministros que estão trabalhando contra o Brasil e estão até perseguindo, certo? Pessoas que têm dupla nacionalidade, americano e brasileiro, e moradores dos Estados Unidos que estão sendo perseguidos. Olha, assim que terminar o governo do Lula, ele vai ser chamado nos Estados Unidos por Donald Trump. E se ele não for, Donald Trump manda buscar ele. Olha o caso do Maduro. E o Alexandre de Moraes, ele está sendo, certo? Como é que se diz? Passando aí pela justiça lá da Flórida, certo? Ele tem que se explicar, porque senão vai ser a revelia e a Interpol poderá vir buscar Alexandre de Moraes. Porque é o seguinte, os Estados Unidos é uma justiça justa, os americanos são muito, como é que se diz, justos com as coisas, e a melhor democracia do mundo é dos Estados Unidos. Donald Trump tem a mão pesada e ele vai cobrar, certo, essas coisas erradas que foram praticadas por Alexandre de Moraes e pelo Lula. Pode ter certeza. E Donald Trump disse que as facções, certo, da América Latina serão consideradas como terroristas. E Lula é contra. Agora eu pergunto, os Estados Unidos não têm interesse de bater o Brasil? Porque as Forças Armadas brasileiras não têm condições de enfrentar nem a Venezuela. Porque está toda sucateada as nossas Forças Armadas.
porque o Lula aparelhou todas as instituições do nosso país. É uma verdade. Agora, quando Flávio Bolsonaro, ou Jair Bolsonaro, foi eleito, aí o Brasil vai voltar a ordem e progresso, aí nós vamos ter um país livre, as empresas funcionando, os empregos aumentando, as estatais dando lucro, as vendas aumentando, a credibilidade no Brasil é grande, o emprego vai aumentar, as empresas vão aumentar, acaba com as facções e o Brasil vai ser um país certo que vai avançar. Meus amigos, essa é a minha linha de pensamento, porque eu vejo por esse prisma. Meus amigos, vou encerrar mais um Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM, certo? Peço meus seguidores e meus amigos e telespectadores do Facebook, do WhatsApp, que se inscrevam na Rádio Terra Brasil FM, programa Dorival Lima e você. Agora, não esqueça, Silvio Nascimento, vereador de Calcaia, está sendo perseguido por Naomi Amorim. Ele está usando o Conselho Tutelar de Calcaia, que não faz nada. Então, meus amigos, aí está as pautas do programa de hoje. Mandar um abraço para o nosso pré-candidato a senador da República, do Roraima, Rogério Miranda. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau!